Graça e paz, meus queridos, amados irmãos em Cristo Jesus. Vamos, com muita alegria, estar fazendo a nossa leitura diária que se encontra no livro de Juízes, capítulo 2, do versículo 11 a 15. Estamos na lição 16 e vamos estar aí discorrendo a leitura diária, a luta da fé. A luta da fé. Ai, não é fácil não, né? Mas vamos entender um pouco isso dentro da lição diária proposta, que fala sobre a morte de Josué. Mas vamos fazer a leitura a partir do versículo 11. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram a Balaíns. Esse primeiro versículo mostra o quanto Deus ficou aborrecido com o seu povo por estar servindo a Balaíns, a vários deuses ali desse período. Então isso era muito entristecedor pelo Senhor, porque certamente a gente vai ver mais à frente a mão de Deus se virando contra o seu povo por conta desse desvio de fé, desse desvio de adoração a Ele. Aí continua no versículo 12 do capítulo 2 de Juízes. Deixaram o Senhor Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que haviam ao redor deles, e os adoraram, e provocaram o Senhor a ira. Então eles se perderam, esqueceram os deuses dos antepassados, e que a história colocava para eles o quanto o Senhor os livrava da mão do Egito, e o quanto o Senhor foi benigno para com eles no deserto. E ao estar com outros povos ali, os cananeus, eles acabaram se misturando com esses deuses. É o que a palavra nos diz, a gente não se misturar com roda de escarnecedor. Se você é uma pessoa que professa Cristo, é um crente, está no meio de pessoas que não contribuem nada para o seu crescimento espiritual, não faz parte da mesma fé, é o jugo desigual, certamente ou você estará influenciando ou você será influenciado. Se você estiver no meio ali porque gosta de estar, você certamente já está ali no laço da influência na vida dessas pessoas. Então Deus mostra muito claro aqui essa inter-relação entre os cananeus e o seu povo, e o quanto eles se desviaram. E isso acabou levantando a ira de Deus. Porque ele continua no versículo 13: porquanto deixaram o Senhor e servir a Baal e a Astarote. A Baal era o deus de vários povos ali na região, e Astarote era a deusa da fertilidade, várias deusas da fertilidade. A forma de adoração deles para essas deusas era uma forma promíscua, era uma forma promíscua, onde eles tinham as suas relações, enfim. Não é muito salutar aqui comentar no vídeo, mas não era nada bom, não era simplesmente ali você acender uma vela, ou você oferecer ali um incenso, ou você chegar ali, se ajoelhar e pedir, adorar esse Deus. Não é somente isso. Então as práticas promíscuas eram muito fortes, contundentes em adoração a Astarote. Então Deus ficou muito irado com o seu povo por se deixar levar por essas aberrações de adoração. Era uma coisa terrível. Aí ele diz aqui no versículo 14: pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os deu na mão dos espoliadores que os pilharam, e os entregou na mão de seus inimigos ao redor, e não mais puderam resistir a eles. Então Deus escancarou as portas do seu povo, e o seu povo começou a ser vilipendiado, começou a ser açoitado e assaltado pelos seus inimigos, porque o próprio povo de Deus abandonou o Senhor, virou as costas para Deus e a sua proteção. No versículo 15:
por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para o seu mal, como o Senhor lhes dissera e jurara, e estavam em grande aperto. Então ficou ruim, mas muito ruim para o povo de Israel, por ter se desviado de Deus. Muitas mortes, muitas guerras, muitas perdas, enfim, muito planto, muito choro. Essa é a luta da fé. Ou nos mantemos firmes na fé ao Deus que nós professamos, ou se desvia dele e arca com as consequências, porque o arbítrio que Deus nos dá, Ele nos dá essa liberdade de fazer as nossas escolhas. Então, se escolhemos mal, assim como o povo nesse período escolheu mal, sofreu as consequências. E hoje nós sofremos as consequências por não escolher a fé perfeita que é o Senhor, lutar, né, pela fé original que é em Cristo Jesus. Então a luta da fé não é uma luta fácil de ser desbravada, ela começa dentro de nós, do nosso interior. As pessoas elas se tornaram muito mundanas, né? A gente vê pessoas que estão ali no templo, mas não estão vivendo na pele o verdadeiro cristianismo. Isso a gente vê nas mídias sociais, né? A gente vê ali a forma em que homens e mulheres se comportam na mídia social, se mostrando, né, ou parte do seu corpo, ou seu corpo todo, fazendo o seu nude apoteótico diante das câmeras para que todos vejam, né, e ali acabam tirando muitos pensamentos diante daquela foto que é colocada ali para que todos vejam. Isso é triste, isso é muito triste, porque a fé em Jesus nos coloca num padrão de moralidade e num padrão de encaminhada muito diferente do que o mundo faz. Todos nós podemos pensar diferente, e nós pensamos diferente, mas o padrão cristão é um só, é de caráter e de moralidade. E todos nós sabemos o que é um padrão de caráter e de moralidade. E todos nós sabemos quando nós estamos ofendendo a um determinado grupo em que caminha dentro de um determinado padrão. Então temos que estar nos cuidando com isso, porque se eu quero adorar a Deus, eu tenho que adorar Ele de uma forma verdadeira, sem eu precisar me enaltecer de qualquer forma diante das pessoas que me enxergam, que me veem. A luta pela fé não é uma luta muito fácil. Então devemos conhecer melhor os feitos do Senhor no curso da história. Precisamos ver isso na nossa vida e amadurecer com a nossa caminhada, com o nosso crescimento. Talvez a derrota de muitos sejam porque não têm servido ao Senhor convenientemente e nem andado diante dele como convém. Pare para pensar um pouco sobre isso. Pare para pensar um pouco sobre isso, se sua vida e a sua caminhada diante de Deus está realmente centrada na vontade e do que Ele quer para a sua vida. Pare, reflita. Então, a luta da fé. Aprenda com a palavra de Deus como caminhar no dia a dia de nossa vida. Que Deus abençoe, que Deus ilumine a vida de cada um e que o nosso Senhor possa estar ajudando a todos a caminhar diante da sua vontade e de sua riqueza de misericórdia. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.